Agora a gente vai assistir a apresentação do aluno Wilson Soares Tebaldi Gomes. Wilson, se você quiser, já pode ir compartilhando a sua apresentação, por gentileza. A orientadora dele foi a professora Viviane Santos, que foi lá deliberar, mas ela volta, tá, Wilson? Você não está órfão. E como parecerista, quem o ICTS já agradece muito, né, a colaboração, é a professora Simone Fauridini. Obrigada, Simone, por mais um aceite aí do nosso convite. O Wilson, você terá 10 minutos para sua apresentação. Logo após a sua apresentação, a Simone fará seus comentários. Perfeito, professora. Bom dia, pessoal, damas, ao Isaac. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o meu trabalho, ele almeja abordar o tema compartilhamento de dados... Wilson, você não vai compartilhar, não? Você não compartilhou, perdão. Não. Fiz errado. Opa, todo mundo vendo? Sim, sim. Tá. O trabalho almeja abordar o tema compartilhamento de dados negativos na comunidade científica da Fiocruz, intrinsecamente relacionado com a publicação de resultados negativos. A OCDE define dados de pesquisa como registros factuais, dados numéricos, textos, imagens e sons, utilizados como fontes primárias para investigação científica e que são comumente aceitos na comunidade científica como necessários para validar os achados da pesquisa. Logo, dados negativos são obtidos durante alguma etapa metodológica da pesquisa, seja por falha ou mau planejamento. Os principais argumentos favoráveis à publicação de resultados negativos seriam o impedimento de esforço científico em dobro, desperdício de tempo, energia e insumos com estudos similares e a promoção da comunicação e progressos científicos. Os responsáveis por esse arquivamento de dados negativos seriam os pesquisadores, pela sua autocensura crítica, editores e processo de revisão por pares, pela diminuição do prestígio do periódico, e os patrocinadores, pela competitividade do mercado. Seguindo, de acordo com o periódico The All Results Journals, mais de 60% dos estudos científicos produzem resultados negativos ou inconclusivos que ainda não foram publicados. Foram elaboradas, então, estas questões. Por que não foram publicados? Como a comunidade científica vai ter conhecimento destes dados? E os pesquisadores da Fiocruz? Qual o entendimento e atitudes deles quanto aos dados negativos? Como justificativa, eu destaco o ineditismo da pesquisa na instituição. Como se você for pesquisar no ARCA, não possui nada a respeito do tema. É um assunto negligenciado pela comunidade científica ao longo das décadas, tanto nacional quanto estrangeira, principalmente a nacional. Por exemplo, dos poucas fontes que eu achei um artigo de pesquisadores brasileiros que escreveram em inglês. Também destaque para a disciplina da saúde, muito forte, como a biologia, medicina, neurociência, entre outras. Os meus objetivos específicos seriam apresentar o estado da arte acerca do tema e verificar a existência de publicações de dados negativos dos pesquisadores da Fiocruz em repositórios multidisciplinares e identificar as noções de barreiras e de estímulos que influenciam o compartilhamento dos dados negativos dos pesquisadores da instituição. Bem, como referencial teórico dos diversos que eu citei, eu destaco estes. No caso, o biólogo Daniele Fanelli, sim, é Daniele o nome dele. O cientista da informação e casal Luana Salles e o Luiz Saião, e fazendo Java, a professora Viviane. Bem, metodologia. Primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico documental, usando o termo, entre aspas, negative data.
eu utilizei as principais bases de dados do portal de periódicos da CAPES, filtrando pela Web of Science e Scopus, PubMed Central, Google Acadêmico e Google Dataset Search. Em segundo lugar, foi feito um mapeamento de repositórios disciplinares, usando a fórmula, entre aspas, Negative Data, operador booleano AND e, entre aspas, Fiocruz. No DRAED, o mais simples, não foram encontrados resultados. O Zenodo, os resultados vieram com erro, sendo que na recuperação da pesquisa trazia artigos similares da Fiocruz. E, por fim, o Figshare, o mais eficaz dos repositórios, foram encontrados 4 resultados, sendo que um deles é um artigo de 6 autores, com 4 sendo da Fiocruz, fazendo destaque aí na imagem da pesquisadora Roseli Maria, atualmente líder do grupo de Biologia Molecular. E, por fim, a elaboração de um questionário futuro, onde teria como referencial os líderes de grupos de pesquisa da Fiocruz cadastrados no CNPq, eu estava no meio de uma apresentação, por meio de não um formulário, caso o formulário Google. E, por fim, resultados esperados, segundo a Almeida e Sendon, as principais estratégias de tratamento dos dados negativos seriam a criação de periódicos específicos para a publicação de resultados negativos e de repositórios de dados abertos pelas instituições. No meio da Tijuca. É Afonso Por exemplo, Pena, não é Sans Penha, a PLOS, não. que é a maior revista digital de acesso aberto no mundo, com a coleção The Missing Pieces e o F1000. Revisão em 2 etapas, a publicação obrigatória da pesquisa e revisão aberta e a de pós-print. Isso. Pessoal, em suma, esta pesquisa pretende desenvolver estratégias de sensibilização quanto à importância do compartilhamento de dados negativos na Fiocruz. Tá bom, tá. E como também sabe, a sua ampla divulgação de experiências exitosas na instituição pode incentivar novos pesquisadores a compartilharem os seus dados negativos. Tá bom. Segue as referências. Tá legal. Tchau, pai. Cuidado. Meu contato aqui. Tchau. Muito obrigado a todas. Obrigada, Wilson. Por favor, Simone, você pode tecer seus comentários agora. Olá. Primeiro bom dia, né? Primeiro eu quero agradecer, me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço a Rosinalva, Rosane, Cícera, todos que estão aqui, né? Quando eu recebi o trabalho do Wilson, eu vi um tema aí já muito instigante, muito interessante, e bem em consonância dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Fiocruz. Então, já achei de cara um tema bem interessante. O projeto, como um todo, assim, achei muito bem elaborado, né? Tudo com um encadeamento, uma coerência muito boa. Como eu falei, é um tema relevante dentro da ciência aberta, especialmente relacionado à gestão, compartilhamento e dados de pesquisa. E é um tema relevante para a Fiocruz. Inclusive, ele cita no trabalho dele, é verdade, a política, né, de gestão, compartilhamento e dados de pesquisa foi aprovada, enfim, então está tudo muito, muito junto, vamos dizer assim. Então, no primeiro momento, parabéns, tá? No primeiro momento não, de modo geral, parabéns. O que eu vou falar agora são sugestões e comentários para melhoria, para agregar valor, e aí a gente vai conversando sobre isso, mas de uma maneira geral está muito interessante o seu trabalho. Eu vou começar bem no iniciozinho, falando do resumo. Achei o resumo que você fez muito bom, palavras-chave assim, bem definidas, bem pertinentes em relação ao seu trabalho, tá?
Estou seguindo aqui a ordem, estou olhando minha cola aqui do lado. Você coloca uma lista de ilustrações, isso eu até coloquei no parecer. Eu não olhei essa parte de normalização, não, porque enquanto não tem manual institucional, cada unidade segue o seu, mas como você só tem figuras, isso eu coloquei no parecer, seria interessante colocar ali lista de figuras, tá? Mas isso é a única coisa que eu falo da parte da normalização. As outras listas estão ok, o sumário está ok. Bom, quando a gente entra na introdução que você faz, é uma introdução bem consistente, que realmente percebo que, como leitor, né, vamos colocar assim, você fornece uma visão geral do que você vai falar, do que você vai abordar, e aí você contextualiza o leitor exatamente dentro da temática. Então, eu achei positivo nesse sentido. Você fala da Fiocruz, que é o seu objeto, você fala das ações da Fiocruz em termos de acesso aberto, você cita exemplos, você fala também iniciativas da Fiocruz como um todo em prol da ciência aberta, e você cita, além do repositório, da política do repositório, você cita algumas ações, como, por exemplo, a análise que está sendo feita, o primeiro piloto do repositório de dados da Fiocruz. Então, né, então, mostra que você pesquisou bem essa parte, além de outros documentos, como o Livro Verde, outros. Então, eu entendi que você fez um panorama bem geral com documentos bem importantes da Fiocruz, né? O que eu quero dizer é assim, você focou bem no seu objeto e trouxe para fazer o seu link, você conseguiu fazer isso. Apresenta muito claramente a sua pergunta de pesquisa, que eu acho isso muito interessante. Aqui na sua apresentação até você bota algumas questões, mas aqui você apresenta também essas questões, mas elaborada a sua pergunta de pesquisa, que está muito clara e objetiva. Então, eu achei isso muito importante, porque, como eu falei, cita o leitor. Então, é muito interessante. A sua justificativa, você apresentou, eu senti a sua motivação para escrever isso, quando eu li, né? Foi uma coisa assim de sentimento. Eu entendi que... Oi, desculpa, porque eu tive que... Até ficou um pouco pessoal, né? Não, mas foi importante isso, porque eu senti a sua motivação quando você escreveu. Achei isso interessante, é um ponto positivo. Então, você mostra o que te incomodou e por que você está fazendo isso, tá? Justificativa interessante. Você enfatiza que existe uma carência na literatura científica sobre o tema e destaca que o projeto, justamente, ele é importante porque ele vai ampliar, né? É o que você coloca, o alcance e o debate sobre esse tema, que como você coloca, tem uma carência na literatura, ele vai contribuir nesse sentido, tá? Eu tenho algumas sugestões em relação à justificativa. No primeiro parágrafo, quando você coloca assim, esse tópico complementar, eu acho que você podia dizer qual era o tópico, falar do que você vai falar, né? Sobre dados negativos de pesquisa, até, claro que o leitor ele já vem vendo a sua introdução, ele já está entendendo bem aquilo, mas de repente ele só pega a iniciativa e você não comenta aqui, olha, são os resultados negativos, né, das pesquisas. Eu acho que substituição, esse tópico complementar, você poderia apenas descrever, né, uma questão, sugestão. Acho que quando você coloca também a questão da literatura nacional e internacional ter uma carência, eu acho que você podia explicar mais um pouquinho. Claro que você fala isso no teu referencial teórico, você justifica isso nas suas pesquisas, mas trazer um pouquinho mais para cá, quando você fala praticamente nula, né, a literatura... Você até dá um exemplo, verdade, a literatura nacional e uma literatura internacional incipiente. Eu acho que poderia ter alguma coisa ali para dar mais uma... justificar mais um pouquinho isso que você falou. Isso é sugestão, tá? Que aí mais assim, do jeito que você falou está compreensível, até porque você comenta isso nas outras partes do trabalho. Mas eu acho que ali você poderia justificar mais um pouco, incluir alguma informação nesse sentido. Meu trabalho quando você fala também em relação à importância do projeto para a Fiocruz, e na sua apresentação você falou muito bem, anotei aqui, você falou o ineditismo na Fiocruz, e aqui na sua justificativa você coloca o benefício,
né, do tema para a praxis profissional praxis profissional dos profissionais de saúde. Está difícil de eu falar. Então, eu acho que isso que você colocou aqui na introdução, principalmente falando do ineditismo, você poderia complementar aqui. Então, eu achei interessante. Você sabe, claro, que eu vi você falando e todo o teu trabalho está baseado, mas acho que você podia complementar um pouquinho aqui mais essa importância da Fiocruz, e você traz isso na sua apresentação, tá? No mais, assim, muito bom. O referencial teórico e conceitual está um texto muito bem desenvolvido. A divisão dos... Quer dizer, eu acho muito interessante, todas as partes você faz isso. Você inicia um tópico e descreve um pouco daquele tópico e depois faz as subdivisões. É isso mesmo que tem que fazer. Porque você, além de... Você explicita para o leitor o que ele vai encontrar em seguida, e isso eu acho muito, muito bom. E você faz isso aqui também. Então, você tem um texto muito bem desenvolvido, com uma coerência muito grande, e os assuntos que você traz, quando você fala de viés de publicação, os seus subassuntos, né, e resultados negativos, eu li os documentos, muitos que você indicou, outros que eu vi também, e a maioria dos temas, quando você trata de resultados dados negativos, eles falam de viés de publicação e os resultados negativos em si, o que são, as vantagens, enfim. Por que eles são importantes para a divulgação e quem é a favor e contra, e você consegue traduzir isso, aliás, trazer isso muito bem para o seu trabalho. Então, achei que essa subdivisão que você trouxe, esses assuntos, foram os temas principais e você desenvolveu muito bem no referencial teórico. Então, teve um encadeamento bom de ideias aí também, uma coesão. A bibliografia que você traz, você já mostrou, e eu quero frisar que é relevante, você traz autores importantes, você traz conceitos importantes, então, mesmo para quem não tem, digamos, a pessoa X não está trabalhando com isso e quer começar a trabalhar, então ela já sabe pelo menos quem ela vai, a quem ela vai recorrer na literatura, então achei bem legal. Quando você fala dos resultados negativos, a primeira coisa que você inicia é falando do MESH. E como é que o MESH, qual é o termo que define resultados negativos? E aí você traz isso. Bom, é a expressão, né? Na verdade, é o descritor, que ele usa resultados negativos e traz essa definição. Isso baseia o seu trabalho muito bem, tá? Então, eu achei interessante, você traz lá Sayão e Luana, como você falou, e Viviane, com conceitos, outras informações. Você traz um documento novo, atual, de 2020 também, que é da Sendon, e que faz uma compilação de toda essa, né, dessa literatura sobre exatamente essa questão dos resultados negativos, e traz o Fanelli também bem interessante. Então, eu achei essa parte toda muito importante e coerente, tá? Em relação aos seus objetivos, o seu objetivo geral casa com a sua pergunta de pesquisa, isso é muito legal. Os seus objetivos específicos casam com o seu objetivo geral. Então, todo mundo ali se conversa. Então, isso também é importante, porque quando você depois vê nos resultados que você vai ter, também tem que responder a tudo isso, e a metodologia também. Mas esse início já está tudo muito bem casado, muito bem entrelaçado, isso é muito importante. Eu tenho só algumas sugestões. Quando você trata no seu objetivo geral, que é compartilhamento de dados de pesquisa, é só sugestão para pensar mesmo. Se não, seria interessante você incluir também compartilhamento e abertura de dados de pesquisa, porque, claro, nem todo dado compartilhado é um dado aberto. E pelo que eu li no seu trabalho e vi, e até na sua metodologia, em algum momento você vai trabalhar com essa questão da abertura também, né? E também estaria em consonância com a política que trata gestão, compartilhamento e abertura. Em algum momento eu falei, gestão, mas gestão já ia trair outro foco para o seu trabalho. Então, eu imaginei se seria interessante, e aí é para análise realmente, é uma sugestão, de se colocar ou de se pensar em compartilhamento e abertura de dados, de dados negativos, tá? Apenas como uma sugestão. Em relação aos objetivos específicos, o seu objetivo específico 2, você coloca aqui, acho que você fez um bom recorte de pegar os repositórios multidisciplinares, né? Achei bem interessante. Eu quero comentar, e é só comentar que tem os repositórios disciplinares também, né? Que são aqueles temáticos que os pesquisadores
por domínio, que eles podem incluir, porventura, alguma informação ali, mas para o seu cronograma e o seu objetivo, acho que, e o objetivo do seu trabalho como um todo, acho que os repositórios multidisciplinares, a sua análise casa bem aí, tá? Só quis fazer esse comentário para mostrar que existem os disciplinares e que realmente alguns pesquisadores podem incluir alguma informação nesses disciplinares. E, de repente, quando você tiver na tua metodologia, lá nos questionários, eu ia falar lá, mas eu estou acabando falando aqui. Você pode até perguntar para eles, vocês divulgam? Não, que tipo de repositório? E qual o nome disciplinar, não é? E aí você tem essa nova informação para um projeto futuro, para uma discussão, isso é só uma informação, mas do jeito que você colocou, tá ok. É que aí eu fui pensando em outras questões e quis fazer esse comentário. Em relação ao objetivo 3, você coloca identificar as noções de barreiras e de estímulos. Eu entendi quando você falou noções, mas eu acho aqui que você podia botar direto, identificar as barreiras e os estímulos. Não precisaria do noções, mas é também sugestão para pensar, porque isso não vai fazer grande diferença aqui, mas eu quis colocar, tá? Mas eu entendi quando você colocou, mas eu acho que você poderia tirar essas noções de, enfim, mas eu entendi o que você colocou. É apenas uma sugestão. Em relação à metodologia, está coerente com a proposta, verdade, e com os objetivos apresentados. Então, eu sempre friso isso porque em todo momento no seu trabalho, isso eu via e voltava e lia, falando, não, isso aqui está coerente com isso ali, então tem uma coesão no seu trabalho como um todo. Isso é que é importante eu frisar. Você fala que é uma investigação exploratória. Eu acrescentaria descritiva também. Tá? Então, além de exploratória e descritiva, e você cita aqui o GIL, documento de 2008, e ele tem bem essas definições lá, e até por conta disso eu acho que é descritiva também, além de exploratória a sua pesquisa. Tá? Você divide aqui, você diz que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, uma documental, e vai fazer também uma pesquisa empírica, que é a pesquisa um estudo de campo que você vai fazer futuramente, né? E achei muito interessante também quando você faz essa divisão, né? Você faz uma introdução assim geral da metodologia e depois você vai falando de cada um desses pontos e explicitando. Então, isso aí também achei bem interessante, tá? Mais nesse sentido. Em relação ao levantamento bibliográfico, você indica fontes de informação relevantes em nível nacional e internacional. Aí, quando eu li primeiro, eu achei, destaco aqui, né? E aí você vai ter um mapeamento muito bom, porque você está citando fontes importantes. Você fala do Web of Science, dos Scopus, inclusive que você entra pelo portal da CAPES, isso é muito importante. Você fala do portal PubMed, do Google Acadêmico, e aí eu pensei, nossa, será que ele vai falar da BVS? Aí eu vejo, leio mais um pouquinho, você falou que pesquisou na BVS, né? Então achei bem interessante isso também, né? E BRAPSE também, que é muito, tem os artigos, enfim, da área da ciência da informação, né? Aí é um comentário também. O que normalmente eu falo é olhar o Oasis BR, que é um portal lá do IBICT, que tem teses, dissertações e também artigos em acesso aberto, mas você já tem muitas fontes aqui, fontes pertinentes. O Oasis BR seria algo a mais, mas eu só gosto de comentar, porque eu sempre cito o Oasis BR, porque eu gosto muito dele, acho muita coisa boa lá, principalmente tese e dissertação. Enfim, as minhas sugestões nesse sentido aqui. O que eu senti um pouco de falta, digamos assim, e que você indica aqui, na sua apresentação. Aqui você não indicou as palavras-chave que você usou, nessa primeira parte, tá? Que eu estou falando, porque na segunda você indica as palavras-chave que você usou, a estratégia que você usou, né? Aqui eu acho importante colocar as palavras-chave, estratégia de busca, tá? E, principalmente, de tudo que você pesquisou, quanto você recuperou, e daquela quantidade que você recuperou, o que você selecionou, e quais os critérios que você usou para selecionar. Por exemplo, eu fiz uma estratégia e recuperei 50, mas desses 50, eu selecionei 10. Por quê? Porque eu olhei o título, resume palavra-chave, e isto é importante, eu entendo assim, porque quando você diz lá na frente sobre a carência da literatura sobre o tema, e literatura pertinente, aí você
enfocaria aqui com claro que com todo a referencial e tudo, mas com essa tua pesquisa na literatura. Então, por isso que eu acho que esse caminhar seria importante mostrar as palavras-chave que você apresenta na sua apresentação. Né, você coloca isso aqui, e aqui não colocaria, mas essa questão do quantos você também recuperou, quantos você selecionou, que vai servir lá para embasar a sua justificativa. Eu penso assim, tá? Em relação ao mapeamento dos repositórios multidisciplinares, eu acho que foi muito pertinente, você indica esses repositórios que você utilizou, você aí mostra, sim, o processo de busca e da recuperação, você fala das palavras-chave, você indica a expressão, né? E você apresenta alguns resultados que eu entendi como preliminares, né? Da sua busca. Em termos de sugestão que eu tenho aqui, num primeiro momento você fala como exemplos oportunos foram testados. Aí eu fiquei na dúvida, exemplos oportunos, esse vai ser o seu final ou você vai acrescentar outros? E por que você escolheu esses 3? Claro que se você olhar no repositório, você olhou provavelmente no relatório do repositório de dados da Fiocruz, Zenodo e Figshare foram selecionados. Luana e Sayão, no trabalho deles, cita acho que é Dríade, não sei como fala direito, e, se eu não me engano, o Zenodo. Você cita aqui dentro realmente a importância do Zenodo, porque é uma iniciativa do portal OpenAir, você cita a iniciativa do Figshare, a importância do Figshare que está ligado ao PLOS. Então, dentro, com as suas citações, você acaba fazendo esse critério. Mas eu acho interessante também colocar aqui na frente. Aí é uma pergunta, né? Se esses são os que você vai usar mesmo, porque quando você coloca exemplos oportunos me deu uma dúvida, e qual o critério de seleção, tá? Uma frase, alguma coisa mais simples, porque aqui na metodologia você explicita isso. E aí eu vi os seus resultados, e você explicita aqui também, e aí eu fiquei pensando mais uma vez, só para pensar, não é para incluir nada. Claro que, será que nos repositórios disciplinares teria alguma coisa? Não acho que teriam resultados relevantes também não, tá? Mas até por conta da literatura toda que você viu, mas será que teria alguma coisa? Mas não é para você colocar agora, penso naquela terceira fase lá do questionário, aquela coisa toda. E em termos assim do próprio termo que você usou para busca, porque você usa Negative Data and Fiocruz, mas a gente viu que no MESH ele usa Negative Results e Null Results, até como um sinônimo. Será que se você acrescentasse mais um ou outro termo, você recuperaria alguma outra coisa? Mas tudo bem, se você usar só esse aqui, foi a sua metodologia, foi o que você usou, não tem problema, tá? Mas eu só quis trazer essa questão para pensar, até porque o MESH usa dessa maneira, né? Então, isso eu fiquei um pouco assim, pensando sobre essa questão, tá? E em relação aos resultados da busca, você mostrou claramente que um não recuperou, o outro teve algum problema lá na pesquisa, enfim, no próprio sistema, né? Que você coloca, que deu erro. Mas aí no Figshare você encontra 4. E aí para mim não ficou claro assim, qual o critério de seleção? Aqueles 4 são pertinentes? A mesma coisa da literatura, né? Quando você encontra esses achados, qual o critério que você diz? Não, eles tratam desse assunto, você olhou palavra-chave, você olhou descrição, você olhou o título, porque obviamente o pesquisador coloca nesses repositórios, tem curadoria e tudo mais, e sempre se coloca, digamos assim, os termos, palavra-chave do pesquisador, mas pode colocar algum descritor, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei pensando, será que desses 4 que você incluiu lá, todos eles, assim, qual o critério de seleção? Todos estão ok, mas você verificou o quê? Porque você olhou o título, ou você olhou só a filiação? Não sei, eu acho que isso precisaria, eu acho importante a descrição, tá? Mas ficou bem explicado mesmo, tá? E acaba que você coloca isso muito bacana na sua apresentação também. O terceiro, as barreiras e os estímulos do compartilhamento de dados, essa parte está muito bem delineada, eu achei muito bem escrita, achei alguma coisa que você vai implementar, então, obviamente, o corpus de algumas, você não sabe, você vai pesquisar ainda, mas você indicou que para
enviar o questionário, você vai trabalhar com os líderes dos grupos de pesquisas cadastrados no CNPq, então isso é uma excelente indicação. E a partir daí, se as pessoas quiserem participar, você vai enviar o questionário. Se eles quiserem, vai poder marcar entrevista. Isso também achei muito legal. Muito legal ainda. Até uma coisa que você falou lá na frente, eu esqueci de falar do referencial teórico, mas eu vou falar agora, que tocou na questão ética. A importância da questão ética para os resultados de pesquisa, porque quando você convida as pessoas para participarem, né, de uma pesquisa e tendo resultado negativo você não publica, isso tem uma questão ética aí, é o retorno para a sociedade, mesmo que, né, e você toca isso no teu trabalho. Eu me recordei agora e queria frisar, porque você coloca isso aqui quando você fala da sua pesquisa, que você vai passar pelo CEP, né? E aí me recordei do referencial teórico, que tem mais ou menos a ver, mas eu tinha que ter falado lá e não falei, então só para fazer o link. E quando você fala do CEP aqui é interessante, porque toda pesquisa que vai lidar com o ser humano tem que passar pelo CEP. Minhas sugestões, você fala de abordagem quantitativa, né? Que você vai passar um semi-estruturado, questionário online semi-estruturado, vai fazer uma entrevista. Acho até, claro que você pode só ter um olhar quantitativo, mas dependendo do tempo do seu cronograma, você poderia ter uma abordagem qualitativa também, que eu acho que, eu sinto, claro que depende muito do foco que você vai dar, tá? Mas eu acho que a abordagem qualitativa seria interessante, agregaria valor à sua linda pesquisa, ao seu lindo projeto, que já é lindo, tá? E em relação ao CEP, você cita aqui só a título assim, de comentário mesmo, a resolução 466 de 2012, é ela mesma, mas existe uma resolução que trata justamente das questões éticas para as ciências sociais e humanas, que é a resolução 510 para 2016, que no seu artigo 17 ela fala tudo como que você tem que fazer o projeto, como é que tem que ser qualquer registro, né, de consentimento livre esclarecido que o TCL1 diz como é que tem que ser. Então é só um comentário, a 466 ok, mas é para ciências mais da saúde, mas também atende a humanas, tranquilo, mas a 510 que é específica. Isso é só um comentário. Tá? Eu estou acabando, gente. Os seus resultados esperados, assim, eu gostei muito, acho que você fez bem, são resultados esperados, você fez bem uma associação, tá? E se você optar realmente, não, uma abordagem qualitativa, você incluir aqui, né? Mas só se você abordar, se você quiser ter só o olhar quant também, né? Você fala e você traz aqui também a possibilidade de desenvolvimento dessa pesquisa, favorecer o desenvolvimento de estratégias de sensibilização dentro da instituição quanto à importância do compartilhamento de dados negativos, e que isso pode, e as pessoas publicando isso podem incentivar outros, e pode, inclusive, fortalecer a política de gestão, compartilhamento e abertura de dados da própria Fiocruz. Então, acho que isso fecha muito bem, casa muito bem, tá? Em relação ao cronograma, está descrito de forma clara, né? A minha única sugestão é que, de repente, como a entrevista, dependendo a pessoa que respondeu o questionário pode querer participar de uma entrevista, eu acho que essa entrevista pode estar aqui, explícita nesse cronograma. Talvez junto à aplicação de questionário / realização de entrevista, ou, né, enfim, talvez no mesmo período, tá? Pensei dessa maneira, mas é uma sugestão também, tá? E o CEP 30 dias, eu acho que é pouquinho, mas assim, que pode ir, voltar, mas eu acho que é um tempo que todo mundo coloca, mas é o tempo de previsão, né? Mas dentro do teu cronograma, do que você previu, assim, eu acho bem interessante. Por fim, né, em termos assim, vamos falar um pouquinho de normalização geral, as referências e as citações no seu todo estão bem assim, elaboradas, né? Só que tem algumas referências, alguma entrada que precisa ser revista, uma citação direta que eu vi que não está com aquele recuo, né? Então, eu pediria para você dar uma olhada na parte das referências e citações, pequenos ajustes, que de uma maneira geral está muito interessante. Tá muito de acordo com a nova norma, tá? Pequenas coisas mesmo. E o que eu sempre indico
mesmo, e o que eu sempre faço também, por isso que eu indico, se possível, uma revisão ortográfica. Não que eu tenha visto nada, não vi, mas é sempre interessante, e eu gosto para mim, aí eu indico para as outras pessoas. No mais, assim, bibliografia realmente relevante, um trabalho muito interessante, e com certeza para a Fiocruz também. Você está de parabéns, a Viviane está de parabéns também, então, e eu agradeço por ter essa oportunidade de participar desse processo. Nossa, Simone, muito, muito obrigada por sua generosidade, né? Wilson, você teve assim, uma parcerista que varreu o seu trabalho inteiro, isso é muito legal, muito bom. Só tem a contribuir com a gente. Obrigada mesmo. Wilson, você vai agora responder à professora Simone, e depois lembra deixa eu compartilhar a sua apresentação, que ainda está compartilhada. Mas responde a Simone, então. Então, professora Simone, primeiramente, queria agradecer a todas as suas construtivas opiniões ao longo do projeto. Muito obrigado. Então, vou falar primeiramente da Abrapse, que esse artigo das autoras Almeida e Sendon, para mim, foi a bússola, porque, assim, eu tenho inglês, sou formado, já tem bastante tempo, mas, né, começando como literatura nacional, você começa a desenvolver um pouco mais o que está passando na cabeça do pessoal daqui, mesmo sendo da ciência da informação, falando um pouquinho só da saúde, e ao longo da minha orientação, eu queria falar, primeiramente, seria dos resultados negativos no ARCA. Só que como ainda é algo que acho que está engatinhando e estão ainda aprontando para ele ficar ainda bem melhor, aí a professora Viviane me orientou a falar dos dados negativos para fazer um arcabouço assim, generalista, né? Para seguir o norte da pesquisa. Então, ela também me falou desses repositórios, que ao longo da literatura eu fui vendo, eu não conhecia nenhum, e achei muito interessante, porque até a nova ferramenta do Google de conjunto de dados, você que me pode o nome, achei muito boa, assim, como cada vez mais, né, não Google para, Data Search, é o Google Data Search. O Google Data Search. E é isso, assim, não sei como será futuramente, já, assim, montei mais ou menos um rascunho desse questionário, questões até de conhecimento básico dos pesquisadores quanto aos dados de pesquisa e repositórios também já está mais ou menos formuladas. E acho que é isso, sim. Muito obrigado. Obrigada, Wilson. Viviane, por favor. Oi, Sil, obrigada pela contribuição no projeto, né? Não tinha dúvidas, não tem dúvidas que seria. Quando eu vi você, eu falei, vai vir coisa boa, assim, de contribuição, sempre muito cuidadosa, e muito obrigada pela contribuição, pela leitura, pelo outro olhar, como eu falei também para o Wilson, que é importante a gente ter um outro olhar sobre um projeto. O Wilson, ele teve problemas de saúde nesse período, quase que a gente não consegue fechar esse projeto, né? O Wilson foi bem difícil e ele precisou ficar um bom tempo ausente, e a gente não conseguiu fazer orientação porque ele estava doente, mas no final, assim, trabalhando no final de semana, né, Rosânia? No domingo a gente conseguiu finalizar e graças a Deus ele ficou bem e a gente pôde finalizar aí o projeto. Então, também tem um pouquinho aí dessa história, né? Que a gente não é só uma coisa, nós somos muitas coisas, e tem um pouquinho dessa história também aí do Wilson, de ter passado por esse processo aí no momento que ele precisava estar mais dedicado, mas que conseguiu depois pegar e focar e finalizar o projeto. Eu só queria sinalizar do TCLE que, se for submetido aqui na Fiocruz, né, o projeto, os respondentes são daqui,
eles pedem só a 466, eles não incluem no TCLE a 510, né, que é muito mais para as ciências sociais, para a gente, mas o Comitê de Ética aqui na Fiocruz, ele solicita, ele se pauta na resolução da 466. Então, por isso que ele fala da 466, né, e relata mais. E dos repositórios também, eu só queria... eu acho que é super interessante o que você falou. Por quê? Porque a gente, no Wikidata, que seria o disciplinar, a gente não tem como fazer esse levantamento, porque ele é um diretório de repositórios. Mas o Google Dataset Search dá para a gente fazer esse tipo de levantamento e, de repente, conseguir pescar algum dado negativo que esteja nesses repositórios disciplinares, né? Para além desses genéricos como o Figshare. Então, achei muito interessante também aí essa sua contribuição. Então, agradeço aí imensamente a contribuição da Simone, riquíssima, e ao Wilson também, por, né, poder estar junto com ele nesse processo. Para mim também foi um privilégio estar com você nesse processo para a gente finalizar o trabalho. E a coordenação, mais uma vez, Cícera, Rosane e Rosinalva, pela confiança aí depositada em mim. Obrigada, Viviane, você que nos ajuda bastante. Parabéns, Wilson, por sua defesa, por sua apresentação, por concluir, né? Eu vou pedir para você descompartilhar sua tela, por favor. Sem falta. Bom, agora a gente vai fazer, vamos pedir para todo mundo abrir a câmera, a gente vai fazer uma foto oficial da defesa do Wilson. Ah, eu preciso perguntar se Rosa ou Cícera querem falar, eu esqueci. Eu só vou dar um parabéns para o Wilson rapidinho, porque a gente também está com a questão de horário, e com Simone e Viviane eu converso lá na outra sala, tá bom? Parabéns, Wilson. Então, vamos lá, parabéns para o Wilson. Vamos abrir as câmeras, então, por favor, para a gente fazer uma foto oficial. E logo após, Simone, Viviane e Rose vão para uma sala reservada para fazer o registro em ata, tá bom? Vamos então, pessoal, aquele momento de abrindo as câmeras. Ainda tem gente que ainda não abriu. Tamires, Ana Luísa, Daiane. Eu acho que é isso. Vamos lá, vou fazer eu vou tirar foto. Então, pessoal, vamos lá para o X? Por favor. Foi. Obrigada, Rosângela. Obrigado ao corpo docente do ICICT por estar nesse ano muito laborioso, vocês estarem aí com a gente firme e forte desde o final de março. Parabéns. Obrigada, parabéns, Namastê. Mais uma vez, obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Muito obrigada, muito aprendizado sempre. Muito obrigada, muita troca. Bom, Simone, contamos com você sempre. Obrigada. Exatamente. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not